Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Motivo de alegria em retornarmos a essa casa. Estou muito feliz em estar juntamente com toda a igreja para juntos glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero parabenizar todas as irmãs do Ciclo de Oração, que nós estamos voltando aí depois de 2 anos praticamente, sem ter culto, sem ter festividade, pós-pandemia, e as irmãs estão nesta noite agradecendo ao Senhor por todos os anos e por mais uma vez estar na presença do Senhor. Na verdade, hoje é uma noite não só do Ciclo de Oração comemorar mais um ano do Ciclo de Oração. Essa noite todos nós, juntamente com as irmãs do Ciclo de Oração, nós devemos comemorar mais um ano de vida, porque o Senhor nos poupou. E nos guardou no convite. Se perguntar aqui, muitas pessoas perderam amigos, perderam parentes, perderam irmãos de igreja, pessoas de serviço, conhecidos, mas nós somos sobreviventes. E se nós estamos aqui, com certeza que Deus tem um propósito na vida de cada um. Caso contrário, nós não devemos estar aqui. Mas se Deus permitiu nós estarmos na presença dele, se Deus permitiu mais alguns anos de vida na nossa vida, vamos fazer o que nós temos de melhor. Vamos dar o nosso melhor para ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a glória. Amém? Quero agradecer ao pastor amigo por ter confiado público, aos pastores que estão na minha guarda. Que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer as coordenadoras do Ciclo de Oração pela oração, pelo convite. Que Deus abençoe no nome do Senhor. O meu esposo não pôde estar ali, meus filhos, porque às vezes foi outro compromisso. Mas Deus trouxe, permitiu minha mãe que viesse junto comigo. Ela sempre veio comigo. E ela é uma das minhas intercessoras, minha mãe. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mas nós não temos sozinha de Londrina. Eu quero apresentar uma amiga. Ele veio junto com a gente. Ele está aqui na igreja. Às vezes tem pessoas que não conhecem ele, mas eu vou apresentar ele para você. Ele chama Espírito Santo de Deus. Eu não saio da minha casa sem ele, viu? Se eu for dar um passo em qualquer lugar, eu convido ele para comigo. E se ele falar que não vai para lugar, eu não ouso nem sair, porque eu não faço nada. Se você vier aqui pensando em receber alguma coisa que eu não Daniel, se tu me der informar que tu vai sair daqui mais fácil do que entrou. Mas se você veio buscar aqui hoje algo da parte de Deus, aleluia, sem sombra de dúvida, tudo respaldo que eu tenho na palavra do Senhor, ninguém vai sair daqui como entrou. Sabe por quê? Porque quando Jesus reúne a sua igreja, alguma coisa diferente acontece. Aleluia. E detalhe, ele jamais dispensa o povo das mãos vazias. E se tudo acabar agora, eu vou levar a cabeça e vai tomar casa. Mas eu quero sair mais abençoado, quero sair com porção dobrada, então eu quero ouvir, receber também e guardar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Eu convido toda a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3. Livro de Efésios, capítulo 3, e vamos ler o tema da festividade das irmãs, que é versículo 14, que diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Vou ler de novo. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia. O tema da festividade das irmãs hoje, desse ano, ele vem de encontro às nossas vidas nos dias atuais. E nesta noite eu quero falar sobre o poder da oração. Eu não sei como está a vida de cada um aqui, a sua vida de oração, a sua vida com Deus. Mas uma coisa eu sei:
tempo você está na presença do Senhor, mas eu pergunto para você e você responda no seu coração: você tem uma vida de oração com Deus? Você tem uma vida de comunhão com Deus? Você tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo? E eu pergunto: você realmente conhece o Deus que você serve? Infelizmente, tem muitas pessoas que já faz alguns anos que estão na presença do Senhor, não tem uma vida de comunhão com Deus, não conhece Deus, não tem um particular com Ele no secreto. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, que Jó faz uma oração e diz assim para Deus: Senhor, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. E quantas pessoas hoje em dia, no geral, conhecem a palavra de Deus, conhecem Jesus só de ouvir falar, porque alguém está pregando, porque ouviu alguém falar, ou porque até mesmo às vezes leu na Escritura. E muitas pessoas vivem o evangelho fraco, vivem o evangelho de fachada. E eu quero dizer para você: Jesus quer ter um encontro real e verdadeiro contigo. Ele quer ter uma intimidade com você profunda no poder da oração. Aleluia. E muitas vezes nós achamos, porque nós somos cristãos, porque o nosso nome está escrito no rompimento da nossa igreja, achamos que está tudo certo. Mas o interessante é que nem todo mundo tem reserva de azeite. Nem todo mundo tem crédito, como o pastor procurou falar, nem todo mundo tem crédito no céu. Tem uma reserva de azeite. Lá no livro de Mateus, a parábola das 10 virgens diz assim: que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As loucas tinham lamparina, mas não tinham azeite consigo. E as prudentes tinham as lamparinas, mas elas tinham azeite com elas. Ou seja, todas elas estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente, buscando o mesmo propósito, mas nem todas elas estavam preparadas. Eu pergunto você está aqui buscando a Deus? E eu pergunto: se você está preparado, suas lamparinas estão cheias do azeite? O azeite significa o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que o noivo estava tardando, mas a qualquer momento ele ia vir buscar a igreja. E elas perguntaram às loucas: você pode dar-nos pouco do seu azeite? Aí elas disseram: não pode dar não, você não, meu azeite vai acabar o nosso azeite. Aí o noivo vai vir e eu vou ficar sem. Então vai lá comprar, vai lá no mercadinho, lá na mesa, lá no mercador, vai lá comprar um pouquinho de azeite para você. E ela saiu, no tempo de sair, o noivo veio. Então quer dizer, não tem que estar preparado.
você quer? Para mim receber, para mim ter esse dom, para mim poder também batizar as pessoas com o Espírito Santo, para me fazer milagre, para me curar, para me salvar, para me libertar. Quanto você quer? Eu vou pagar, eu tenho dinheiro. Aí ele disse que naquela hora ele exortou ele. O preço já foi pago há 2 anos atrás, porque o sangue do Cordeiro foi vertido na cruz do Calvário. E muitas pessoas pensam que ser usado por Deus ou fazer qualquer coisa, quando você começa a se destacar no ministério, na obra de Deus, no reino de Deus, ninguém conhece a sua história. Muitas pessoas não sabem aonde Deus te tirou. Muitas pessoas não sabem quanto tempo você fica no quarto do segredo, com o teu joelho dobrado, orando, buscando a presença de Deus. Muitas pessoas olham para você e pensam que de nada vai sair alguma coisa. Mas quando você tem um particular com Deus, quando você tem uma vida de segredo, quando você abre a boca, alguma coisa no mundo espiritual acontece. E o interessante do nome do Senhor é glorificado. Sabe o que está faltando hoje em nossas igrejas? Está faltando a oração, o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A oração muda tudo, igreja. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de ficar questionando, lamentando pelos campos, Mateus 6,6 diz: entra no meu quarto, fecha a tua porta e clama em secreto. E a Bíblia diz em Jeremias 33,3: clama a mim, eu responder-te-ei. A Bíblia também diz: tudo que pedires no nome de Jesus, orando, crendo, receberei. A Bíblia diz que Pedro estava preso na prisão. E a qualquer momento ele ia ser morto em praça pública. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, a igreja de Deus, estava reunida na casa de Marcos, na casa da família dele. A mãe de Marcos era prima de Barnabé. Eles estavam reunidos, a igreja unida, orando no mesmo propósito. E a Bíblia diz que Deus enviou anjos na prisão, os anjos da prisão. Acordaram Pedro. Pedro estava dormindo, bateram nele, acordaram ele e disse: acorda, Pedro, levanta. As prisões, as cadeias foram abertas e ele saiu pela porta. E quando ele sai da porta, tem duas pessoas que estão sonhando. Tem coisa que vai pensar que está sonhando, né? Que Deus está fazendo, eu não estou pensando, não. Ele pensou que estava sonhando, quando ele sai do portão para fora. Aí a ficha cai. Deus abre os olhos espiritual dele, aí ele vê que eram os olhos do Senhor que estavam lá. Aí ele vai lá na casa de Marcos, onde a igreja está orando, o povo está orando, unânimes, orando no mesmo propósito. Ele bate no portão e a criada vai abrir o portão, o Ruth vai abrir o portão, dá uma olhadinha, abre a cancelinha do portão em cima da olhadinha e vê ele. Ela se assusta para fora. Quem está fazendo? Fala: ó, Pedro está lá no portão. Não, não é Pedro, não. É o anjo que parece com ele. Não é ele, não. Nem o povo que está falando está acreditando. Olha só. Às vezes a questão dessa fé, às vezes a gente ora, coloca uma causa, um propósito diante de Deus, a gente ora, e às vezes Deus manifesta, move algo tão rápido que às vezes a gente acredita, a gente fala: será que é do pé? Aí ela fala: não, é Pedro acordando. Aí eu vou falando: não, é ele não, é o anjo que parece com ele. E eles continuam orando. Só que ele está lá no portão. Aí ele bate mais forte. Aí quando eles vão lá olhar no portão, ele já imaginou quando ele entrou dentro da sala, da casa? Mas não é ele. Mas ela estava tudo aqui orando, de joelho, clamando, pedindo para Deus não deixar ele morrer, para Deus libertar da cadeia. E de repente o homem está aqui, Deus não traz ele. Mas como pode, irmão? Se você não acreditar no poder da oração que está dentro de você, você tem que estar sendo tocado pelo Espírito. Porque
perdoarei os seus pecados e sararei toda a sua terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que você pode fazer com as suas forças, você faz. E quando você vê que não tem jeito, não dá, é impossível, aí Deus entra em ação. E para Deus entrar em ação, você precisa buscar a paz com Deus. Nós passamos mais tempo nas redes sociais, passamos mais tempo nos WhatsApp, na internet, do que nos pés da cruz. O diabo não está nem um pouco preocupado com aquele cristão que não tem uma vida no altar. Ele não está nem um pouco preocupado com pessoas que moram, que não buscam a face de Deus. Ele está nem um pouco preocupado. Ele está nem um pouco preocupado se você vem toda semana num culto como esse, não está preocupado. Ele fica preocupado. Ele fica alerta, fica com medo quando o crente se levanta e começa a orar. Porque ele sabe que você tem poder e autoridade muito espiritual. E você sabe que você é uma boa coisa. Então Deus está dizendo para você, em vez de você ficar reclamando pelos campos, em vez de ficar lamentando pelos campos, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Dobra o teu joelho e vai buscar a face do Senhor. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos tirar exemplos lindos, maravilhosos, de milagre, de ação, do poder de Deus sobre a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, que Daniel era um servo de Deus, que ele começou a buscar o Senhor. Ele foi levado para a Babilônia, ele estava em Babilônia, mas ele não se contaminou com as Babilônias. Mas a Bíblia
Aí eu falei, vai ler lá Malaquias 3, 8, 9, 10 e 11, lê lá. Aí eu fui falando os textos da Bíblia para ele. Aí ele começou a chorar. Eu falei, irmão, você é cristão? Ele falou, você está no estudo dessa igreja? Toda semana, 2, 3 vezes por semana no estudo da igreja. Eu falei, você tem estudo bíblico? Tem. Você já foi lá no estudo bíblico? Não, você precisaria aprender a falar. Porque pelo que eu estou vendo, você está indo no estudo, você está ouvindo, mas não está estudando ouvindo, porque você não está aprendendo nada. Porque a Bíblia ensina que você tem que trazer o dízimo na casa. E a única coisa que a igreja decoradora é o dízimo, então eu não vou orar com você. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou, tá bom, eu entendi o recado de Deus, eu entendi o puxão de orelha. Então tá bom. Ele vou colocar em prática. Aí passou um dia, eu encontrei ele de novo. Ele me todo sorridente, falei, né? Vou contar uma coisa para você. Eu comecei a fazer o que o Senhor fala na palavra, eu estou obedecendo a palavra. Estou levando meu Deus, mas Deus está me abençoando, está abrindo as portas que estavam fechadas, Deus está movendo. E ele falou, nossa, se eu soubesse, né? Eu falei, irmão, então você tem que subir nesse segredo, pelo amor de Deus. Tudo que você está ouvindo tem que colocar em prática. Às vezes a gente erra porque a gente não conhece a Escritura. Ou às vezes a gente torna negligente. Tem que colocar em prática o que você está aprendendo. E aí ele pegou e está feliz agora porque agora ele está obedecendo a palavra. Aí minha outra irmã. Ai, irmã, a senhora pode fazer uma oração para mim? Tá pegando, tá bom, ela veio aqui, trouxe uma foto do marido dela. A senhora pode orar com o meu esposo? Aí eu olhei para a foto. E o Espírito Santo falou para mim, os mortos não precisam de oração. Eu falei, irmã, seu marido está morto, a senhora tem que pedir para que orar com o marido que já está morto? Irmã, eu quero pedir para a senhora orar, para Deus abençoar a vida dele, para ele estar num lugar melhor. Olha, não é nada, não vou
pastor está pregando. Aí um jovem foi demoniado na igreja. Os obreiros trouxe para frente. E o pastor estava me comandando, o pastor da igreja estava pregando. Sai em nome de Jesus. Demônio. Sai não. Sai em nome de Jesus. Sai não. Aí o pastor desceu do culto. Largou o microfone. Você não vai sair, mas não vai sair em nome de Jesus, mas peraí, você já vai sair rapidinho. O moço estava de pé na frente, estava demoniado. O pastor pulou no corpo do menino, grudou as duas pernas dele na perna do menino e o braço grudou no pescoço. Então o pastor ficou grudado no menino. Aí falou, agora você não quer sair em nome de Jesus, então agora você vai sair do lado. O pastor começou a dar um monte de tapa na orelha do menino. Sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. E o irmão foi lá no Jesus, o pastor mandou, o pastor pressionou. Vai lá, que está acontecendo umas coisas estranhas na igreja. As atitudes do pastor não condiz com os pastores, o certo de Deus. Aí o irmão falou assim, pastor, misericórdia, e aí somos discipularam aí, só põe o pau dele. O pastor pulou, aí o menino caiu no chão. Aí foi um monte de obreiro segurar. Aí ele falou, pode todo mundo deslargar, tira a mão dele. Não, vai estar tudo violento. Tira a mão dele agora, em nome de Jesus. Aí ele deu a ordem, sai, em nome de Jesus. O irmão saiu, obedeceu e o menino levantou, não tinha nada. Aí ele falou, é por isso que o pastor presidente mandou vir cuidar da igreja. Aí ele falou, pastor, onde você viu? Dá um sacou na orelha do menino, vai expulsar demônio. Ele falou assim, não saiu da oração, então vai sair do namoro. Aí foi por isso que a igreja não cresce. Pastor, não adianta, se não tiver vida no altar, não tiver comprometimento com Deus, com o reino, não tiver uma vida de renúncia, uma vida de obediência, uma vida de oração, joelho no chão, não tem como você vencer essa guerra. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principado e potestade. Quantas pessoas deixou de ir à igreja? Quantas pessoas não entraram na igreja de saber que o pastor bate o ombro, sabe por quê? Aí tem gente passando por aquela igreja, não, porque se aconteceu alguma coisa, que você levar o sabor da orelha, misericórdia. Não, irmão, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida com propósito diante de Deus. A nossa credencial, a sua credencial, a sua hierarquia no reino espiritual não denota e não significa que você tem uma vida de oração com Deus. Uma vida de oração com Deus, você clama, Deus responde. Uma vida de oração com Deus, quando você coloca a boca no poço, como vem, a providência vem, Deus manifesta o poder e a glória dele. Então ele pode dizer, larga o comodismo de lado e começa a andar em obediência à palavra. É como a oração que nós vencemos a luta, irmão. É como a oração que nós vencemos gigantes. É com a oração que nós matamos leão e urso. É com a oração que nós conseguimos alcançar aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Tem muitas pessoas aqui que têm promessas de Deus faz muito tempo. E alguns até falam, Deus fez a promessa para mim, mas até agora não se cumpriu, está demorando muito. Tem gente que até desvia, sai da presença de Deus porque Deus não cumpriu a promessa. Deus só vai cumprir promessa na nossa vida no tempo determinado dele. Mas para se cumprir, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que estar em obediência ao Senhor. Você tem que estar no coração puro na presença de Deus. Tem que colocar o coração aberto para receber tudo que Deus tem para você. E muitas vezes, nós viemos com um culto como esse. Entramos aqui querendo que Deus faz tudo no estralado dele, que Deus opera milagres, que Deus faz maravilha, que o poder de Deus desce. E Deus pergunta para você: o que é que você fez hoje, só hoje? Antes de um culto como esse, o que é que você fez? Quanto tempo você orou?
como esse andando no banco, cruzando o braço, falando: Deus, eu vim aqui, preciso de uma bênção e não vou desistir. Deus vai falar que ele vai ficar pedindo o que precisa. E quando você não se posicionar, quando você não obedecer, quando você não se colocar no centro da minha vontade, as coisas de Deus não vai começar a acontecer. Nós temos que estar com a Bíblia com o propósito diante do Senhor. A Bíblia diz: por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua luta, volte a buscar a presença do Senhor. Volte a buscar a face do Senhor. Olha, tem muitas pessoas, tem irmãos que eu conheço, evangelista que eu conheço, tem um irmão lá no Grêmio, que é um evangelista, ele baixou no celular dele um aplicativo que chama Fugir com Gospel. Aí ele mandou para mim e falou: eu baixei no aplicativo no celular Fugir com Gospel. Aí eu fiquei sabendo de tudo no Brasil inteiro que os cristãos estão fazendo de errado. Aí toda hora eu ficava falando para o irmão, dá para ver que você está negativo com Deus. E quando você vê um irmão, uma irmã reclamando, murmurando, lamentando pelos cantos, sinceramente, isso demora. Não precisa nem Jesus revelar, viu? Você demora. Você vê o seu olho, você vê uma pessoa reclamando, murmurando pelos cantos, porque geralmente você vai cumprimentar o irmão ou a irmã, às vezes até um monte de falta que você não vê, ou às vezes você vê a irmã e fala: pai, você irmã, tudo bem? Como que é certo? Aí eu falo: tô na prova, tô para ver mais, não sei o quê. A maioria reclama no mundo. Quando você vê um tipo de pessoa desse jeito, reclamando, murmurando, pensando, tem gente que usa a rede social para ficar falando: ô, posso você já reparar? Eu, faz muito tempo que eu não fico postando nada na rede social. Aí o meu irmão perguntou para mim: você tem que ficar postando as coisas na rede social, porque as pessoas ficam perguntando, as pessoas querem saber como você está, até onde você foi, o que Deus está fazendo. Eu falei: não, eu não vou estar postando nada não, porque quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que ser adorado é Jesus, quem tem que ser glorificado é Jesus. Que Ele cresça e que eu diminua, e que Ele apareça e que eu me constrangimento esconda atrás da cruz de Cristo, porque a glória é para Ele. E geralmente as pessoas que ficam reclamando no meu canto não têm uma vida de oração. É fácil você perceber. Lá no Rio, a gente conhece muitas pessoas, muitas famílias, porque meu esposo, a gente cuida de muitas pessoas, a gente faz muita visita, muito aconselhamento. E aí, geralmente, quando eu estou reunindo com os irmãos, depois do culto, eu estou sentado, estou reunindo com eles. E eu só deixo eles reclamar. Falar mal do irmão, mal da irmã, reclamar de alguma coisa. E às vezes eu falo: nossa, desde a hora que eu cheguei aqui agora, eu já vou embora daqui a pouco. Eu só precisei reclamar, não vocês tomar um testemunho, não me contar que vocês estão adorando, que eu sei alguma coisa. Nada, eu só precisei reclamar. Eu vi vocês, eu vejo vocês todo dia falando mal da vida das pessoas, julgando as pessoas, condenando as pessoas, mas eu não deixo vocês falando do Criador, falando do Deus do céu e da terra, falando daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus preparou para a igreja. É isso, irmão. Deus vai dizer que você tem que ter uma vida de oração com Deus. A oração, o poder da oração é ativo, o poder miraculoso de Deus. Então, em vez de ficar reclamando, murmurando, eu te convido: investe um tempo na presença de Deus. Você entra de um jeito, você sai totalmente diferente. Se você quer algo de Deus que nunca teve, começa a fazer algo que você nunca fez. Faça para Deus, e mais cedo ou mais tarde, Ele vai fazer algo para você. Nós precisamos
Deus, sucumbimos no velho homem e deixamos os nossos desejos carnais e nos entregamos a Deus por inteiro, de corpo, alma e espírito. Quanto mais cheio do Espírito, quanto mais você buscar o Senhor, mais limpo e mais frutífero nós seremos no reino de Deus. Na obra de Deus, quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais você sobe, aí é que você tem que descer mais e mais e mais. E aí que você tem que se humilhar, sabe por quê? Para que Jesus cresça e nós diminuímos. Você nunca vai receber de Deus, nunca vão receber de Deus um cheque com carimbo escrito graça insuficiente. Nunca. Sempre você vai receber algo de Deus e sempre Ele vai ter mais para nos dar. Aqui no versículo que nós lemos, no Efésios capítulo 5, capítulo 3, o versículo 20 diz aqui, Efésios 3, 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Então, irmão, eu convido você, se você não tem uma vida de oração com Deus, se você só conhece Deus de ouvir falar, se você quer ter uma intimidade maior com Deus, uma profundidade com Deus, quer que Deus te leve para níveis bem mais altos espiritualmente falando, eu te convido a buscar a presença de Deus com intensidade. Se você quer viver o povo de Deus, se você quer desfrutar da graça abundante de Deus, das bênçãos que o Senhor tem reservado na tua vida, eu te convido, se coloca na presença de Deus como você nunca se colocou e começa a fazer o que você nunca fez. Quem sabe tem pessoas aqui, independente de quanto tempo você serve a Deus, tem pessoas aqui que nunca ouviram a voz de Deus. O pastor, eu estava pregando, veio o senhor, chegou na minha frente, eu desci do púlpito, chegou na minha frente, eu vou comprar. Você, oi André, pode entregar o recado que Deus mandou você entregar? Eu falei, não, eu não vou entregar não, senhor. Ele estava braçado, não, eu sou pastor faz 9 anos, eu tenho uma igreja, eu cuido de um povo, e Deus falou comigo e mandou só entregar o recado na hora que você estava pregando, esse cara não entregou e vai levar o recado embora. Eu falei assim, ó, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor pode até ser pastor faz 9 anos, você pode até ter uma igreja e um rebanho, mas vou dizer uma coisa para você. A voz que falou com você não é a voz do Deus que fala comigo. Mas como não, falei, não é o Deus que fala comigo, não foi o Deus que falou com você não. Porque você não conhece a voz do Todo-Poderoso, então isso denota que o senhor não tem uma vida de oração. E se o senhor tem uma igreja, cuida do rebanho, então o senhor tem que voltar e ter uma vida de oração com Deus, porque nem a voz de Deus você conhece. Aí o homem começou a chorar. Começou a chorar. É verdade, é verdade. É verdade, eu estou precisando orar bem. Aí ele quis usar a hierarquia dele, porque ele era pastor, quis usar a hierarquia para dizer se você é obrigada a falar o que eu não, mas eu não estou falando nada. Aí eu falei, não, pastor, agora se você não tem uma vida no altar, não conhece a voz de Deus, aí você ia ficar empurrado, não é? Aí eu falei, não, pastor, o senhor precisa rever essa área da sua vida, porque é desastroso. Um pastor deu um rebanho, 9 anos, e dá com um povo, uma igreja, e não conhece a voz de Deus, e também não tem uma vida de oração.
Só está você e Deus. Você está orando. E de repente o seu telefone toca. Ou alguém bate lá no teu portão e você recebe uma notícia, você recebe uma bênção que alegra no seu coração. Você fala, Deus, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém viu o que eu estou passando, ninguém viu eu clamando. E às vezes você entra na presença de Deus, você começa a orar e começa a buscar, e às vezes você pensa que Deus não está vendo. Ou às vezes você até pensa que Deus nem está ouvindo a oração. Não sei se acontece aqui com o povo de Sertão, mas lá eu tenho um monte, viu? Que fala, eu oro, mas eu não respondo, eu oro, parece que o céu tem uma porta de novo. Deus está te vendo. E às vezes você vai orar, não consegue nem falar, é só lágrima, mas Deus conhece cada lágrima, Ele sabe o que significa cada lágrima. Então Ele está dizendo para você, continua buscando, que a qualquer momento Deus vai entrar no socorro com poder. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente não. E 46:10 de Salmo diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Olha, de verdade, eu tinha preparado outra mensagem, eu ia pegar outra coisa, mas eu não vou falar isso aqui porque muita gente já aprendeu isso. Se você quer ter um ministério abençoado, você quer ter um casamento abençoado, uma família abençoada, se você tem orado para alguém da tua casa, alguém da tua parentela, para se render aos pés da cruz, você não vai conseguir ganhar essa vida para o Senhor, trazer para o Senhor, brigando, murmurando, confrontando. Sabe como você vai vencer? Sabe como você vai ganhar essa vida para o Senhor? De joelho, na oração. E é de joelho que nós vencemos. E é de joelho que nós alcançamos vários milagres. Deus não despreza o coração contrito de lacerar a presença dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós e ele intercede por nós por gemido e inexprimível. Seja amigo do Espírito Santo. Comece a buscar o Senhor. Tudo que está acontecendo com você, o que você está sentindo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e dobra o teu jeito e vai orar. Pode ter certeza que Deus vai ouvir o teu clamor. Amém? Eu vi uma irmã aqui, eu estou procurando ela. Que Deus deu um mistério dela. Aquela senhorinha, eu acho que foi a senhora que deu uma caneta para mim lá na porta, não foi? Está do lado da minha mãe aí? É, né? Deus mandou dizer para a senhora que Jeová Rafael é médico dos médicos. A senhora sabia? Não? Mas vai saber agora. Jeová Rafael é médico dos médicos. Ele cura, Jesus cura. Glória a Deus. E ele manda dizer que ele está restaurando a saúde. Eu não sei o que a senhora tem, não sei o que está acontecendo, mas ele manda dizer que está restaurando a saúde. Ele está tocando no teu físico, no teu corpo. E a senhora vai procurar a eternidade, não vai encontrar. Amém? A irmã que está aqui, a cantora Sônia de Brito, Deus manda dizer que é tempo de salvação lá na tua casa. Deus ouviu o geminho da tua alma. E Ele sabe o significado de cada lágrima que Ele decide no teu rosto. Deus manda dizer que Ele vai fazer um reboliço lá. E Ele diz que tudo que está torto, Ele vai colocar no lugar. E Ele ainda diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Tem novidade de Deus chegando no teu arraial, alegre o teu coração, porque tu e a tua casa servirão ao Senhor dos Exércitos. O pastor amigo, Deus fala do Senhor, que também fala da tua saúde. O senhor também não está muito 100% de bom, não? Mas Jesus está restaurando a tua saúde. Alguém pensava esse dia que você ia bater a boca, né?
Mas Jesus já teve tudo feito, né? Mas eu não dizer que está alcançando a tua casa, a tua família. Não sei o que está acontecendo, mas ele está fazendo os ajustes no meio da tua família. Ajustando tudo que precisa ajustar e colocando tudo no lugar. Amém? O Senhor é chama a Bíblia, né? Eu estou vendo qual coisa que tem seu nome, a Bíblia. Aleluia. Deus manda dizer que Ele está restaurando o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Não está muito bem, não. Coração. Mas Jesus está restaurando. Glória a Deus. Aleluia. No hospital, todos os hospitais, até não sei se aqui tem uma. Não. O posto de saúde. Geralmente, hospital, o posto de saúde sempre tem clínico geral, né? O interessante é que Jesus é clínico geral, ele atende todas as especialidades, todas as áreas. Ele também é cardiologista, irmão. E ele está restaurando o coração. Glória a Deus. Ele não está muito bem, mas Jesus está restaurando. Veio achar. Glória a E Deus. ele Glória a está Deus. restaurando. Aleluia a Deus. Veio a cantarada, xarabá. Deus está te dando vida. Ele está tocando na tua coluna lombar também. Glória a Deus. Eu toquei, olha só. Eu também isso também. Está tocando na tua coluna lombar. Está tirando toda a dor. Todo desespero. Jesus está tocando na roda dos dois joelhos. Nos seus dois tornozelos. O Senhor não pode fazer uma caminhada muito longa. Não pode subir muito degrau de escada ao mesmo tempo. Não pode pegar muito peso. A perna cansa, a perna dói, os pés incham, dói a coluna lombar e o corpo fica todo, parece passou um caminhão em cima. Mas Jesus manda dizer que Ele é clínico geral, que Ele atende todas as áreas e Ele está te curando. Aleluia! Geral, né? Meu Deus do céu. E Ele está regularizando a sua flora intestinal. Ele está tocando no teu aparelho urinário também. E Deus está te restaurando, está te curando. Aleluia. Nem tudo está perdido, viu? Quem dá a última palavra é Deus. E Deus está mudando essa situação, esse cativeiro. Ele soprou de Deus. Tem dia que você olha e fala, Deus não dá, não tem jeito. Tem dia que você deita na cama e quando acorda pela manhã não tem nem força para levantar da cama. E Deus fala, Senhor, não tem força, me ajuda. E tem vezes que você vem um culto como esse, como se fosse amarrado, porque você é obrigado a vir, mas só Deus sabe como que você está por dentro. Mas Deus manda te dizer que eu toco mais procura do teu coração, te cura, e tu vai procurar enfermidade, não vai encontrar, porque sou eu que te sara, diz o Senhor. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé, porque eu quero orar. Eu vou me chamar essa parte aqui, né, para me chamar o Zé aqui, para louvar o Senhor aqui. Mas antes de eu vou chamar a cantora Sônia de Lee e o cantor, depois que ela louvar, eu esqueci o nome dele. É o irmão José Carlos. Eu acertei? Oi, pensa? É o irmão José Carlos também vai louvar. Depois da irmã Sônia de Lee. Aí, irmão, você não pode me posso ficar aqui, já no cantinho. Ficar no olho aqui, tá? Fica já no olho aqui. Quando ela está preparando o CD dela lá, eu quero perguntar se porventura tem alguém aqui na nave da igreja que está distanciado dos caminhos do Senhor. E tem, às vezes pode ser que
tem alguém que ainda não deu um passo de fé, que não aceitou Jesus como Salvador, e essa noite quer abrir a porta do teu coração para Jesus fazer morada. Se tem alguém que quer dar um passo de fé, se render aos pés da cruz, eu te convido, levanta a sua mão aonde você está, porque eu quero orar por você. Eu não sei como está a vida de ninguém, mas Jesus sabe. Faz uma análise, uma retrospectiva e vê se está tudo certinho aí com você. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar a qualquer momento e a gente tem que estar preparado. Bom, se não tem, enquanto já a irmã vai voltar, e o irmão lá do som, fica ligadinho, que eu vou dar o sinal. Mas olha que oração não fecha a irmã, tá? É que esse daí não vai ver o dar o sinal dele. Tá bom? Você só está prometendo. E o irmão, o senhor fica quietinho, não chama assim. Aleluia. Nós vamos orar então. Eu vou fazer duas orações, mas a primeira oração que eu vou fazer, eu não sei como que está a sua vida de oração com Deus, sua vida com Deus. A Bíblia diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar minha face, eu, Senhor, ouvirei no céu, perdoarei os seus pecados e sararei toda a terra. Então nós vamos orar e você vai colocar sua vida no lugar diante do Senhor. Faz uma retrospectiva aí. Senhor, na autoridade que há sobre o seu nome, eu apresento o teu povo, a tua igreja,